Serginho, tudo bem? Quero falar com você sobre alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Trata-se do primeiro livro publicado por Drummond. E, apesar de ser o seu livro de estreia, aqui você já vai encontrar em embrião algumas das características que vão marcar esse poeta. Quer saber mais características sobre o Drummond? Veja aqui neste videozinho que a gente faz uma pequenina, uma bem petitinha apresentação sobre esse poeta. A primeira coisa que eu preciso lembrar a você é que esse livro foi publicado em 1930. Veja bem, 1930. O ano que costuma marcar como início do segundo tempo modernista. E Drummond costuma ser rotulado como poeta do segundo tempo modernista. Época super focada nas questões sociais. Drummond tem de fato uma poesia marcada por essa preocupação com as questões de sua sociedade. Basta ler livros como Sentimento do Mundo, publicado em 1940, ou Rosa do Povo, publicado em 1945. Mas alguma poesia é a reunião de poemas que o Drummond havia escrito durante a década de 1920. Portanto, dentro do espírito do primeiro tempo modernista. E muitas das características deste momento literário você vai encontrar neste livro. Você lembra que esse momento do modernismo buscava conciliar a incorporação das técnicas das vanguardas europeias, como cubismo, futurismo e expressionismo, com a investigação da identidade nacional, mas uma investigação crítica, séria, sem a idealização típica dos românticos. O expressionismo, você vai perceber aqui em alguns momentos em que o Drummond vai transformar aquilo que é horrível, aquilo que é bizarro, que é estranho, em beleza, em estético, em forma de arte. É o que você vai perceber, por exemplo, em Europa, França, Bahia, em que a Torre Eiffel ela é associada a um caranguejo. Lembra? O expressionismo gosta de apresentar uma visão distorcida e grotesca da realidade. O cubismo, você vai perceber quando o Drummond apresenta a realidade por meio de várias facetas, várias perspectivas diferentes, mas ao mesmo tempo, simultaneamente. É o que você vai perceber, por exemplo, no Poema de Sete Faces, em que cada estrofe é uma face, é uma faceta, é um lado diferente do poeta. Mas cuidado, veja, são 7 faces do mesmo eu. Se na primeira estrofe ele fala do seu nascimento simbólico, né? Ele fala aqui, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai Carlos, seguche na vida. Na segunda estrofe, olha a mudança de assunto. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Ué, mudou. Agora olha a terceira estrofe. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. Mudou de novo o assunto, mas você percebe que são diferentes facetas do mesmo eu. Na primeira eu falo do nascimento deste poeta, na segunda eu falo dessa questão do desejo que desespera, que acaba até provocando uma distorção da visão do mundo, e a terceira, veja, falei de visão do mundo, agora eu estou falando o quê? De um espanto diante do mundo. Quer dizer, 3 facetas do mesmo ser. Há desconexão entre as estrofes? Sim. Porque cada uma delas fala de um assunto diferente, mas todos eles se referem ao mesmo eu. É o que você vai ver também em Lanterna Mágica, em que o poeta vai contar para a gente, né, o que ele vê numa viagem que ele faz de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. Na verdade, esse poema é feito de um conjunto de poemas, e cada um desses poemas descreve uma cidade, ou seja, uma faceta, uma perspectiva desta viagem. E cada cidade representa uma diferente faceta do Brasil. Olha lá, a grande preocupação do primeiro tempo modernista, falar da identidade nacional, mas de forma crítica e bem a cara do Drummond, de forma bem irônica. E como são facetas de um mesmo objeto, nós podemos usar aqui um conceito que é da
matemática. Desculpa, é que eu sou de humanas, eu sou o povo da miçanga. Enfim, nós vamos enxergar o quê? O Drummond, ele compõe uma realidade, a visão que ele apresenta da realidade é como se fosse um prisma, um poliedro. Por isso que se fala que neste livro o olhar é prismático, em prisma, com diferentes facetas, diferentes perspectivas, diferentes flashes, fragmentos de uma realidade apresentados simultaneamente. A outra vanguarda que você capta aqui é o futurismo. Você lembra que o futurismo era apaixonado pelo mundo da máquina, o que incluía a paixão pela técnica, pelo progresso, pela velocidade, pelo movimento, pelo mundo urbano. Mas aqui você encontra uma coisa bastante interessante que mostra como alguma poesia tem uma marca própria, um jeito diferente que o destaca dentro do contexto do primeiro tempo modernista. Drummond segue o primeiro tempo modernista? Sim, mas da maneira dele. Ele apresenta traços expressionistas em alguma poesia? Sim, mas sem aquele desespero, aquele aspecto patético, né? Aquela dramaticidade angustiante típica dos expressionistas. Ai, que vontade de gritar! Ele é cubista? Sim, mas ele acrescenta um tom de humor, um traço irônico a esse cubismo. Ele apresenta em alguma poesia traços futuristas? Sim, mas ele não vai demonstrar aquela paixão, aquele entusiasmo que os futuristas tinham pela máquina, pelo progresso, pela industrialização, pelo mundo urbano, pela velocidade. Aliás, ele joga um olhar desencantado em relação à modernidade. É o que você vai ver, por exemplo, em Cota Zero. Stop! A vida parou ou foi o automóvel? Nesse poema, o fato de um carro parar num semáforo... Stop, salgadinho! Isso, stop! E a sua vida continuar é um sinal de que a sua vida não é a modernidade. As duas estão separadas. E isso torna o livro muito atual, pois fala de um problema que, guardadas as devidas diferenças, ainda acontece. Será que essa crítica também se refere a você? Imagina, você sai de casa e aí no metrô ou no ônibus percebe que esqueci meu celular. E aí, coraçãozinho, vida que segue, ou você entra em pânico? Você consegue se imaginar sem WhatsApp, sem Instagram, sem as dancinhas do TikTok? Sua vida está fechada nesta modernidade ou, na verdade, está além dela? Essa crítica você também encontra no poema Sinal de Apito. Um silvo breve. Atenção, siga. 2 silvos breves. Pare. Um silvo breve à noite. Acenda a lanterna. Um silvo longo. Diminua a marcha. Um silvo longo e breve. Motoristas a postos. A esse sinal, todos os motoristas tomam lugar nos seus veículos para movimentá-los imediatamente. Nesse poema, que parece tão sem sentido, na verdade, há uma crítica ao homem moderno que foi reduzido a mero estímulo e resposta. O guarda toca um tipo de sinal, o motorista realiza determinada ação. O guarda toca outro tipo de apito, o motorista tem outro tipo de ação. Lembra bem aquelas experiências que Pavlov fez? Lembra das aulas de biologia? Enfim, mostra-se o homem como um ser condicionado, ou seja, sem livre-arbítrio, sem autonomia. Olha que crítica pesadíssima aos tempos modernos. Eu acho que eu já ouvi essa expressão em algum momento. Sabia, né? Há o filme de Chaplin, que também tem a mesma visão negativa em relação a essa era da modernidade, né? Você vê a máquina engolindo o homem, que coisa horrorosa. Não é à toa que o Drummond admirava o Chaplin, porque os dois compartilhavam visões. Mais para frente, em outro livro, não em alguma poesia, o Drummond
vai fazer uma homenagem a esse artista. Caso você não consiga ter acesso a alguma poesia, eu criei aqui uma playlist com alguns dos poemas citados aqui neste vídeo. Não posso esquecer isso. Tem outra coisa típica do primeiro tempo modernista presente em alguma poesia. Veja, além da incorporação das vanguardas modernistas como expressionismo, cubismo e futurismo, além da investigação séria e crítica da identidade nacional, nós vamos encontrar aqui a utilização do poema piada. É o caso de Anedota Búlgara. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Primeiro, é um texto curtíssimo, daí ser também chamado de poema pílula. Segunda, o final é surpreendente, inesperado, o que contribui para criar o seu clima humorístico, o seu tom humorístico. Terceira, não é feito para gargalhar, não, é um humor feito com isso aqui, ó, para a cabeça, é muito mais preocupado com o efeito cômico. Mas veja bem, os modernistas que criaram e curtiram bastante esse poema piada, eles diziam que esse tipo de texto funcionava como um palito de fósforo, que funciona uma vez só e logo é descartado. Porque, já que é piada, quem é que conta mais de uma vez a mesma piada para a mesma pessoa? Só se for o tiozão do pavê. Mas o poema piada de alguma poesia é muito mais do que um mero palito de fósforo. Ele não é descartável, não é só humor, piadinha. Tem toda uma crítica, ele proporciona uma reflexão. No caso desse poema, há aqui uma crítica a algo que naquela época, começo do século XX, o mundo tinha acabado de descobrir. Num lugar bem distante do mundo até então civilizado, havia governantes genocidas. Acredita nisso? Que subvertiam toda a lógica. Como é que pode um governante que tem, logicamente, a função de cuidar do ser humano, caçar homens, ser genocida? O pior é a inversão de valores, caçar borboletas e andorinhas. Que barbaridade! Mas ser humano tudo bem, pode matar. O pior, um cara desses continua governando. E fica por isso mesmo. Ainda bem que isso aconteceu a long time ago in a galaxy far, far away. E por último, você precisa lembrar que em alguma poesia já se encontram em embrião alguns dos seus mais famosos temas e abordagens que serão apresentados no decorrer de toda a sua carreira poética. Alguma poesia é o livro que apresenta com destaque o Drummond iconoclasta, o Drummond modernista. Mas os outros Drummonds, o Drummond político, social e o Drummond filosófico, existencial, já se encontram em sementinha, já se encontram ensaiados nos poemas de alguma poesia. O que equivale a dizer que todos os seus mais famosos temas já se encontram abordados aqui, seja de forma mais intensa ou de forma mais discreta. Quer saber quais são esses temas famosíssimos? Clica aqui nesse vídeo em que você vai entrar em contato com Antologia Poética, em que o Drummond faz a descrição, a classificação dos seus temas poéticos. Assim, você conhece não só os temas de toda a poesia drummondiana, mas também os temas encontrados, obviamente, em alguma poesia. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação a alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Espero que minhas observações tenham sido úteis. Se você gostou, curte aí, deixe seu comentário, compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal
canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo com alguma poesia e até a próxima.